irmãos podem se assentar, as crianças podem passar para o tempo delas de aprendizado da palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de fazer duas indicações de livros que nós temos ali na nossa biblioteca e estão disponíveis. Um é Pastoreando o Coração da Criança. Vocês viram o meu pequeno aqui? A gente precisa realmente aprender a como pastorear o coração desses pequenos. Então está ali na biblioteca, os irmãos que têm interesse, pode falar comigo, para alugarem o livro para poderem aprender um pouco mais. E o outro, de Timothy Keller com Cat Keller, O Significado do Casamento. Também está ali na nossa biblioteca. São livros que nós indicamos, recomendamos muito, São maravilhosos. Amém? Vamos orar para termos esse tempo de meditação na palavra do Senhor? Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na sua casa, de podermos entoar louvores a Ti, engrandecer o Seu nome, e também pelo privilégio que é ouvir a Tua palavra. Sabemos que muitos gostariam, mas não têm acesso como nós temos, e nós queremos Te louvar e bendizer por isso. E pedimos nessa noite que o Seu Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos exatamente aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das notícias que chocaram o país nessa semana foi, sem dúvidas, a notícia da mulher que levou o tio morto para sacar um empréstimo no banco. Você viu essa notícia? Eu não sei se notícias como essa causam algum espanto. Afinal, constantemente nós vemos tantas barbaridades, injustiças, maldades. E ao observarmos o mundo, como o mundo age, como o mundo está, a pergunta que nós fazemos normalmente é: que mundo é esse? Parece que o que impera nesse mundo é a maldade, as injustiças. Mas a verdade é que essa realidade não é apenas dos nossos dias. Salomão, no seu tempo, também se deparou com as injustiças da vida. Da mesma maneira, parece que Salomão se perguntava: que mundo é esse? E mais, como vivemos em um mundo caído? No texto de hoje, Salomão vai nos responder essas perguntas. Outra vez ele vai observar a vida debaixo do sol. E quais serão as suas conclusões? Eu lhe convido a abrir o texto, Eclesiastes capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 16 e já entraremos no capítulo 4, até o versículo 6. Eclesiastes 3, a partir do versículo 16. Vai estar projetado aqui à minha direita, mas eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias e permaneçam com ela aberta para podermos observar o texto. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais.
Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Capítulo 4. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos, mais felizes que todos, porém são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Amém? Salomão dedica praticamente 3 capítulos, considerando as possibilidades diversas de encontrar satisfação e uma vida plena. O sábio fala de sua procura por felicidade nos prazeres, na diversão, no trabalho. E no texto que vimos semana passada, que o pastor Marcelo expôs, vimos que Salomão ele passa a observar o tempo. Ele observa a maneira como Deus estabelece épocas para cada situação da vida. E que Deus é o Senhor do tempo. Após observar essas coisas acerca do tempo e da eternidade, Salomão agora passa a considerar outras coisas que ocorrem neste mundo pós-queda. Coisas que ocorrem neste mundo debaixo do sol. O autor de Eclesiastes agora se depara com os desafios, com os dilemas que enfrentamos nessa vida. E quais são eles? O sábio passa a observar nesse texto. Vamos olhar comigo? Primeira coisa que Salomão observa é a maldade e a injustiça. A vida debaixo do sol, ela tem maldades e injustiças. A primeira observação que ele faz, nós encontramos no versículo 16. Observe comigo. Ele diz: observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Salomão passa a investigar melhor a maldade que existe em toda parte. É claro que o mundo em que nós vivemos existem coisas boas, existem coisas belas. Entretanto, esse mundo também tem maldades e injustiças. A constatação inicial de Salomão é que há maldade e injustiça neste mundo pós-queda. Ou seja, fica muito claro que esse não é um problema somente nosso, mas é um problema conhecido por todos os que passam por este mundo. Que na época de Salomão, e agora no século 21, todos enfrentam e veem a maldade deste mundo, não é mesmo? Não é um problema só nosso. Por toda parte nós vemos violência, nós vemos corrupção política, nós vemos genocídio, vemos tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, tantas coisas. De um canto para outro do mundo, sempre há maldades, injustiças, em todos os níveis da sociedade. O problema da maldade, da injustiça está presente.
A verdade é que as nossas relações humanas não teriam esse tipo de coisa se não fosse a queda. O pecado vem e corrompe absolutamente tudo, até mesmo onde deveria haver justiça. É o que constata Salomão, onde ele diz no versículo 16, a segunda parte, a maldade, onde deveria haver justiça. Salomão está mostrando a perversidade do pecado, a depravação do coração humano, onde até aqueles que são responsáveis por defender a justiça e aplicar a justiça, eles também, muitas vezes, propagam impiedade e injustiça. Salomão está nos mostrando que a justiça humana nunca é plenamente imparcial. Muitas vezes vemos culpados por crimes hediondos pegando penas leves, outros nem presos vão, e ainda há casos de inocentes sendo penalizados por algo que não cometeram. Há diversas injustiças neste mundo. Eu tenho certeza que cada um de nós poderíamos citar diversas aqui. Pode ser, quem sabe, injustiças no trabalho, uma calúnia, uma mentira que falaram sobre você a fim de denegrir a sua imagem e a sua reputação. Porque de fato o mundo é mau. É isso que Salomão está observando, ele está vendo o funcionamento das coisas, de como é essa vida debaixo do sol. E a primeira coisa que ele observa é que neste mundo há maldade e injustiças. Mas ele conclui que não é somente isso que tem. A segunda observação que Salomão faz é que esse mundo também é opressor. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 4, onde ele diz: observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. A outra observação que Salomão faz é que há opressão debaixo do sol. E ele viu as lágrimas dos oprimidos e não havia ninguém para consolá-los. O sábio ainda diz que os opressores são poderosos e que as suas vítimas são indefesas. Salomão está nos mostrando, fazendo questão de lembrar como é a vida longe de Deus e sem Deus. As pessoas são oprimidas sem nenhuma expectativa de consolo. Não há quem se importe com eles. No mundo antigo, as pessoas os oprimidos eram geralmente os indivíduos mais pobres. Eram facilmente explorados na sociedade, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. A verdade é que o ser humano sempre busca levar vantagem sobre o outro. E por vezes ele vai utilizar a sua força, o seu dinheiro, o seu poder para oprimir o mais fraco. A verdade que Salomão está nos mostrando é que a opressão está por toda parte. Alguns são oprimidos no trabalho, outros no lar. Quem sabe o marido que deveria dar a vida pela esposa e protegê-la de tudo, é por vezes autoritário, que pensa somente em si mesmo e a oprime. A verdade é que, olhando para esse mundo, a opressão está por toda parte. Governos oprimem, pais oprimem, filhos oprimem seus pais, e os oprimidos seguem muitas vezes sem ninguém para enxugar as suas lágrimas. Não há consolo. Em parte, porque até mesmo a justiça, por vezes, é injusta. Como diz o pastor Emílio Garófalo,
A maioria das pessoas, a maioria das esposas, nunca vai até a delegacia das mulheres. A maioria do povo não tem as suas agruras expostas na CNN. A maioria das crianças abusadas não tem ninguém que se dê conta do que está acontecendo. E só vão revelar o que passaram décadas depois, se é que vão. A maioria das crianças abandonadas não termina num lar, mas em um abrigo temporário. E isso tudo é a fratura de um mundo corrompido pelo pecado. Esse mundo nos choca, não é mesmo? Nos entristece. Ao observar toda essa opressão que há, o sábio Salomão chega a mais uma conclusão. Versículos 2 e 3 do capítulo 3, ele diz, capítulo 4, perdão, ele diz, concluí. Observe a conclusão que ele tem. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo que os mortos são mais felizes que os vivos, porque não são oprimidos. O autor considera aqui os mortos mais felizes porque eles não têm mais que lidar com as dificuldades da vida. Eles não precisam mais lidar com os sofrimentos dessa vida debaixo do sol. Por mais pessimista que pareça essa afirmação, ela traz uma reflexão importante para a vida. O sábio está dizendo, os mortos já cumpriram a sua jornada. E não precisam mais enfrentar as dificuldades, os sofrimentos que nós vivos enfrentamos. É claro que nesse texto, Salomão não está se referindo à eternidade do homem. Ele está enfatizando que os vivos ainda têm que enfrentar os desafios da vida. Eles ainda têm que lidar com as incertezas do futuro. Eles ainda têm que lidar com a maldade, com a injustiça, com a opressão debaixo do sol. E o sábio vai além. Ele diz que mais felizes são aqueles que ainda não nasceram. Por quê? Porque não nascer significa não ver o que é feito debaixo do sol. Então, em meio a tudo isso, como eu e você vivemos diante dessa opressão, diante da realidade deste mundo quebrado pelo pecado? Será que somos do time que oprime para crescer na vida? Ou quem sabe somos do time que vê a opressão e nada faz para aliviar o sofrimento de quem sofre? Eu espero que sejamos de um outro time. Em Êxodo 3, Deus diz a Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor. E Deus falando com Moisés diz, eu sei o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Eu tenho certeza que você notou em que time devemos estar. Não é mesmo? No time do nosso Deus, que se envolve com o ministério de alívio e do consolo. Não estamos do lado de quem oprime ou de quem finge que está tudo bem. Nós somos imitadores de Cristo, seguimos os seus passos. E, portanto, nós agimos para aliviar o sofrimento do próximo, para consolar o oprimido. Obrigado, Miru. Não é assim?
Mas o texto segue. Salomão vai adiante. E nós vemos uma outra observação, mais uma observação feita pelo sábio, de como é essa vida debaixo do sol. Terceiro ponto, ele diz que a vida debaixo do sol também tem inveja. Capítulo 4, versículo 4, ele escreve: então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Se você lembra, em textos anteriores, Salomão fala sobre o trabalho. Mas aqui em sua investigação, ele diz que por vezes cansamos tanto, simplesmente porque a motivação do trabalho tem sido: trabalhamos porque desejamos ter o que o outro tem. Salomão conclui que muitas vezes a canseira do trabalho é devido à inveja. Não deveria ser assim, mas se tornou após a queda. Portanto, meus irmãos, se a motivação do nosso trabalho é essa, Salomão diz: isso não faz sentido. Isso é correr atrás do vento. Isso é fumaça, isso se dissolve. Isso não permanece. As investigações de Salomão sobre a vida debaixo do sol parece algo desanimador. Parece que nós estamos sendo chacoalhados, não é mesmo? Parece que essa vida não faz sentido nenhum. E de fato, muitas coisas nessa vida, neste mundo, nos desanimam e entristecem, não é mesmo? E talvez a gente se pergunte, diante das barbaridades que vemos, diante das injustiças que constantemente bate, não só os noticiários, não aparece nos noticiários, mas bate à nossa porta, talvez a gente se pergunte, que esperança temos em um mundo como esse? Será que existe algo animador neste mundo? Inicialmente, olhando para as palavras de Salomão, parece que nada presta, não é mesmo? Parece que tudo é mal. Mas o mesmo Salomão, ele nos oferece respostas para isso. Nos oferece maneiras de vivermos melhor neste mundo caído. Vocês lembram, o Eclesiastes, ele está fazendo questão de nos ensinarmos a vivermos melhor essa vida debaixo do sol. Salomão é alguém que passou observando inúmeras coisas ao longo da vida, e agora, já no final da vida, ele escreve esse livro. Um livro de sabedoria, que sem dúvida tem muito a nos ensinar. E a primeira resposta que Salomão nos dá, nós encontramos no versículo 17. É que Deus colocará as coisas em ordem outra vez. Veja comigo o texto. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. Preste atenção que Salomão está falando consigo mesmo. No hebraico, essa expressão que ele utiliza é: eu falei ao meu coração, que no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. É exatamente o que as Escrituras mostram, não é mesmo?
É o que confessamos no credo apostólico, que haverá um julgamento, que há um tempo para tudo o que acontece. Salomão está lembrando do que disse nos versículos anteriores, e agora ele passa a aplicar o problema da maldade e injustiça. Ele está dizendo: se há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e se o próprio Deus faz tudo no seu determinado tempo, então há um tempo para o Senhor julgar os injustos, os desleais, os corruptos. Mas é claro que diante de tanta perversidade que vemos, nós nos perguntamos: até quando, Senhor? Até quando teremos que conviver com homens maus, com homens e mulheres que maltratam os seus semelhantes e até mesmo os animais? A verdade, meus irmãos, é que os homens maus até podem passar isentos dos tribunais dos homens, mas eles não escaparão da justiça divina. Deus não é cego à injustiça e à opressão deste mundo. Lembrem-se que Salomão está dizendo que no tempo de Deus, não no nosso, mas que ninguém se engane, Deus julgará o mundo. Você crê nisso? Deus odeia a injustiça e a impiedade. E é assim também que nós devemos viver. Como crentes, nós não imitamos o mundo. Antes nós andamos na contramão do mundo. Se o mundo é injusto, nós devemos lutar por aquilo que é justo. Você não se deixa levar pelas injustiças. Ah, mas todo mundo no meu trabalho faz. Todos fingem que não viram o problema. Mas como nossa mãe já dizia, você não é todo mundo. Todos nós devemos fazer sempre o que é certo. E deveríamos lutar sempre para rejeitar aquilo que é errado. Quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja no mundo. Por isso que devemos dar sempre um bom testemunho diante dos irmãos, dos filhos, nos negócios, na maneira como tratamos as pessoas. Mas aqui fica claro que a nossa esperança está em Deus, que um dia colocará as coisas em ordem outra vez. É isso que o versículo 17 diz. Essa é a nossa esperança em um mundo mau. Não que as coisas fiquem tão boas aqui, que a terra se transforme num céu, mas a nossa esperança está no grande retorno de Cristo. E quando Ele aparecer no céu, para nos conduzir a um novo céu e uma nova terra com justiça. Essa é a primeira resposta que Salomão oferece. Há esperança. As coisas não permanecerão assim. Amém? Amém. Segunda resposta que Salomão nos apresenta, de como vivermos neste mundo caído, é justamente: vivam a vida. Não é a canção de Coldplay, Viva la Vida, mas é diferente. Vivam a vida. É assim que devemos viver neste mundo caído. Como assim? Ao se deparar com os dilemas da maldade, da injustiça e opressão deste mundo, o sábio de Eclesiastes
retorna mais uma vez ao dilema da vida e da morte. Vocês lembram que ele já falou sobre isso? E agora ele retoma o assunto. Só que o que nos causa estranheza, perplexidade e até nos escandaliza é que agora ele vai comparar os homens com os animais. É o que nós vemos nos versículos 18 a 21, onde ele diz: também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Consegue observar que Salomão está fazendo uma ligação com o versículo 17, que Deus julgará o ímpio? E a pergunta que nós fazemos para entrarmos no versículo 18 é: por que Deus não faz isso imediatamente? A resposta de Salomão é que Deus prova os homens com a morte. A morte, ela nos humilha, pois ela nos mostra que nós não passamos de meros mortais. E para ajudar, Salomão ainda compara com os animais. Pois pode ser o homem ainda mais importante, o homem mais rico, o homem mais famoso, não vive para sempre. O que Salomão está propondo é: será que somos tão superiores aos animais? Observem que Salomão não está falando de biologia ou teologicamente, pois biologicamente nós somos diferentes dos animais, e teologicamente nós somos superiores por criação de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. No entanto, quando Salomão faz essa comparação, ele está dizendo que os homens e os animais têm um destino em comum. Todos morrem. Por isso que o ponto de vista que Salomão está levantando é que o homem não tem vantagem sobre os animais. E ele remete: porque ambos do pó vieram, e ao pó voltarão. Salomão está quebrando com a gente. Ele está dizendo: quer seja o mais importante, quer seja o governo mais opressor, mau, indiferente do homem, da pessoa que seja, um dia ao pó voltará. O que aprendemos com Salomão é que a morte é inevitável, até mesmo para os homens que são superiores aos animais. E por vezes, pensam que são tão superiores aos seus semelhantes, não é mesmo? Não é assim? Meus irmãos, pegando o gancho de Salomão, nós podemos dizer que o pecado bagunçou tanto a raça humana, que muitas vezes o homem é até pior que os animais. Como escreveu o pastor Emílio Garófalo, ele diz o seguinte, preste atenção: animais não fazem intriga uns sobre os outros. Animais não dão falso testemunho diante do tribunal. Animais não sequestram e vendem pessoas. Animais não industrializaram produtos químicos letais a fim de ganhar dinheiro com o vício. Animais não matam seus próprios filhotes no ventre
porque se tornarão inconvenientes. Estamos diante dessas maldades e injustiças, não é mesmo? Que por vezes o homem é pior que o animal. Talvez esse mundo não nos encha de esperança, de fato, porque as coisas aqui, elas têm a influência da queda, do pecado, e elas jamais irão satisfazer plenamente o coração humano. Mas nós precisamos saber viver bem nessa vida, debaixo do sol. Por isso, Salomão, no versículo 22, ele diz: eu vi, portanto, que a melhor coisa a fazer e alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Salomão ressalta mais uma vez que, dentre as alternativas existentes, a melhor continua sendo receber a vida como dádiva de Deus, como um presente de Deus. No texto aqui, o sábio não está pensando no destino eterno dos homens, como eu falei. A preocupação principal dele aqui não é se vai para o céu ou para o inferno, não é isso aqui. Mas a preocupação de Salomão é: como vamos viver, sabendo que um dia, no tempo determinado, a vida encerra. Será que vamos aproveitar a vida como dádiva de Deus, como presente que o Senhor nos concede? Você celebra a vida que Deus tem lhe dado? É o conselho de Eclesiastes. Aproveitem. A vida tem data de validade. Por isso, não perca o presente, porque está sempre preocupado com o futuro. Não deixe de aproveitar o que você tem, pensando naquilo que você não tem. Aproveite a vida, amando o seu Deus, amando pessoas, fazendo bem ao seu próximo, servindo uns aos outros, consolando os oprimidos, auxiliando os que sofrem. Não é mesmo? Salomão cita aqui a alegria do trabalho. E um comentarista diz que o foco de Salomão talvez seja não o prazer individual, mas uma alegria comunitária que vem com o trabalho justo e honesto. Ou seja, essa alegria é devido porque o trabalho é uma bênção. O trabalho é um meio para abençoarmos pessoas. Não deve ser apenas como uma fonte de lucro. Mas o trabalho é a maneira como eu e você também glorificamos a Deus. Meus irmãos, tudo isso que ocorre debaixo do sol não pode receber a nossa confiança e esperança. Todas as coisas deste mundo, elas não são dignas da nossa confiança e esperança. Simplesmente porque tudo aqui um dia se vai. Todas as coisas aqui se quebram. Todas as coisas aqui são como um vapor. A solução de Salomão é: olhe acima do sol. É o que o salmista escreve. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
É claro que precisamos lutar por leis justas, devemos querer a justiça, é claro. Mas nunca a teremos plenamente, a não ser naquele dia em que Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, não tem porquê nos desesperarmos diante dos dilemas da vida. Imagina que o sábio de Eclesiastes, anos antes de Cristo, pôde encarar com confiança e determinação os dilemas da impiedade, da maldade, os dilemas da morte. Eu e você temos motivos a mais para confiarmos. Afinal, nós cremos no Deus que enfrentou esses dilemas. Deus enviou o seu Filho Jesus para sofrer a pior de todas as injustiças e maldades. Sendo inocente, ele morreu como um condenado qualquer. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si o castigo que era nosso. O autor aos Hebreus escreve que, portanto, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Você sabe o que é isso? Por maior que seja a maldade, as injustiças e opressão deste mundo, Jesus nos entende. Por isso, indiferente dos dilemas que você enfrente, você não está sozinho. Amém? O Salvador, Ele viu a nossa condição, Ele ouviu o nosso clamor. É por isso que em um mundo cheio de maldades, em um mundo sem esperança, nós podemos esperar pelo Senhor e aproveitar e contemplar a sua bondade. Mas em um mundo assim, enquanto Cristo não vem, nós nos unimos a Ele no ministério de alívio e consolo aos que sofrem. Sempre apontando para aquele grande dia em que Ele virá em glória para buscar o seu povo. E as injustiças, maldades e opressão deste mundo não haverão mais. Por isso, eu finalizo com a pergunta que fiz antes. Que time você está? Aqueles que veem as injustiças e se calam? Aqueles que, tem problema, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aqueles que oprimem muitas vezes para subir na vida? Ou você está no time daqueles que choram com os que choram, daqueles que auxiliam os que são oprimidos, daqueles que, diante da impiedade, das injustiças, você clama por justiça? Que time estamos? O time do nosso Deus? Ou o time como o mundo conduz a vida? Eu sei que olharmos para este mundo talvez nos assombre. E a pergunta que a gente faça é: que mundo é esse mesmo? Imagina se diante de tantos dilemas e problemas que vemos, nós temos esperança, nós temos a certeza do retorno glorioso de Cristo. Imagina aqueles que não têm a Cristo. Que esperança há para estes? Vamos orar?
Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E ela é viva e eficaz. Ela nos confronta, mas ela também nos traz cura, alívio, esperança em meio às opressões e dilemas da vida. Que aquilo que nós ouvimos nessa noite, nós possamos levar para essa nova semana que se inicia, aprendendo a viver a maneira que o Senhor deseja, a maneira que glorifique ao Seu nome, a maneira que abençoe pessoas. Faz, Senhor, com que a gente defenda as causas que são justas. Não deixe com que fechemos os olhos para as injustiças e opressões deste mundo. Mas que, assim como discípulos Teus, nós possamos imitá-lo, anunciando o glorioso retorno do Rei, onde julgará toda a perversidade, toda a maldade, todas as injustiças. Aguardamos por esse dia, sabendo que a sua justiça não falha. Mas, Senhor, por diversos momentos da vida, nós também fomos injustos diante do Senhor. Porque foram as nossas injustiças e opressão que levaram o Filho de Deus àquela cruz. É por isso que nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Pois reconhecemos, sabemos de onde o Senhor nos tirou. De uma vida ímpia, injusta, agora o Senhor nos deu vida. E nos cobriu com a justiça de Cristo. E portanto nós celebramos sabendo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas sim, a culpa era nossa. Mas o Senhor na cruz, Senhor Jesus na cruz, rasgou o escrito de dívida que era nosso. E por isso nós celebramos em gratidão e louvor ao Senhor. Amém.